Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Papo Registrado. Eu sou o Marcos Marafigo aqui da Marques e Patentes, a primeira rede de franquias de registros de marcas e patentes do Brasil. Podcast Papo Registrado tem como intuito trazer histórias de empreendedores para ajudar você, empreendedor que já está começando ou que está com o seu negócio há muito tempo, para auxiliar no seu negócio, trazer dicas para você práticas. E hoje eu estou recebendo aqui meu brother Osmar Santini. Ó, falei certo seu nome agora, Osmar? Agora foi. Seja muito bem-vindo, Osmar. Ele que é gestor de projetos, tem um currículo lindo aí, vai falar um pouquinho para a gente aí sobre gestão de projetos. Osmar, seja bem-vindo aí com a gente hoje. Valeu, Marcos. Bom, pessoal, primeiro é um prazer falar com vocês, trazer um pouquinho da minha experiência para a gente falar um pouco de empreendedorismo, falar um pouco de gestão de projetos, o que é isso, que universo é esse e onde é que você pode tirar proveito disso para o teu negócio. Legal, show de bola, Osmar. Para a gente começar aqui, eu quero que o Osmar fale para a gente, afinal de contas, o que é gestão de projetos, Osmar. Tem muita gente que está pensando gestão de projeto, como assim, gerenciar projetos, o que é gestão de projetos? Quando a gente fala gestão de projetos, vem algumas coisas à cabeça do pessoal, né? Pô, isso é algo muito complexo de fazer, isso é para empresa de tecnologia, grandes empresas, isso é para empresa de engenharia, é projeto arquitetônico. É para empresa grande? O que é, né? Não, cara, gestão de projetos é algo que vocês vão entender na prática daqui a pouquinho, que é algo muito simples, apesar do nome remeter à complexidade, que você pode aplicar no dia a dia do teu negócio. Então, o Marcos perguntou para mim assim, pô, o que é gestão de projetos? Você pegar aí, por conceito, gestão de projetos nada mais é do que você aplicar ferramentas e técnicas para você começar a entregar soluções. Seja uma construção, seja um software, é um resultado específico, que pode ser um serviço complexo ou não, né? Então as pessoas encaram a gestão de projetos como aquele monstrão grande, né? E não é algo aquele monte de planilha, aquele monte de... Para eu gerenciar projetos eu preciso de um software complexo, preciso de ferramentas que só um especialista pode utilizar, quando na verdade não é bem assim. Isso é um mito, né? Legal. Quando a gente está falando então sobre gestão de projetos, você acha que uma empresa de pequeno porte, como que uma empresa de pequeno porte ela consegue aplicar a gestão de projetos? Sei lá, vamos dar um exemplo aqui numa loja de roupas. Uma loja de roupas com 3 funcionários. A gente consegue gerenciar um projeto lá dentro e ver resultados diferentes dentro de uma empresa de pequeno porte? Ou é só para empresa grandona? Não, consegue. As grandes empresas utilizam com muito mais facilidade as ferramentas, as lógicas, as linguagens de gestão de projetos. Mas vamos traduzir isso para uma empresa pequena, para a loja de roupas com 3 funcionários, como você falou. A loja de roupas com 3 funcionárias, elas têm atividades da rotina, certo? Elas têm coisas para fazer. Pô, eu vou mudar a coleção desse ano. Pô, isso pode ser um projeto, cara. Tem atividades intermediárias que eu preciso fazer. O que é um projeto? Um projeto é um esforço temporário para você gerar algum tipo de resultado ou serviço. Então, ser temporário significa dizer que ele tem início, meio e fim. Existem atividades numa loja de pequeno porte dessa que tem início, meio e fim. Vamos falar de uma reforma numa loja dessas? Pô, uma reforma numa loja dessas é um baita projeto. Pô, você tem lá o projeto arquitetônico que você tem que fazer. Você contrata o arquiteto e acha que está só da mão dele o projeto. Tem uma série de outras coisas. Porque, e aí eu chamo uma questão aqui, porque tem diferença entre você delegar e você delargar, né? Você delargar, que significa dizer que você está terceirizando a tua responsabilidade. Quando você delega com segurança e você delega com ferramenta. E isso é o que o empresário, você empresário, empreendedor que está nos assistindo, você precisa aprender a delegar as suas atividades, tá? Assim você vai ter mais tempo para dedicar aquilo que importa para o teu negócio. Então assim, vamos ao projeto de reforma da loja. Tem a parte do arquiteto, tem a parte de protocolos, as burocracias de documentação que tem que fazer para fazer uma obra legalizada, tem a parte de contratação de equipe, compra de material, execução da obra, pintura, acabamento, etc., limpeza pós-obra, inspeção. Olha o tamanho desse projeto. Geralmente isso fica tudo na cabeça do empreendedor e ele vai fazendo, em vez de fazer o que é prioridade,
ou o que é de urgência, ou não sei como, emergência, ele vai deixar para fazer as coisas aleatórias e acaba se estressando. É isso que acontece, às vezes, com muitos clientes que você acaba pegando? Em 98% dos casos, o que acontece? As pessoas têm várias prioridades. E eu costumo dizer nas minhas consultorias, costumo dizer para os meus clientes que quem muito abraça, pouco aperta. Né? Então, assim, se você tem muitas prioridades, você não tem nenhuma. Se você tem muitas urgências, significa dizer que você está planejando mal. Então, a lógica de gestão de projetos também serve para ajudar você a planejar melhor a sua rotina, planejar melhor o seu trabalho, planejar melhor aquilo que você vai entregar. Seja uma entrega pontual, como a reforma, seja a atualização dos processos dessa loja, porque você falou muito bem uma questão que me chama muita atenção em todas as minhas consultorias, que é o seguinte, Marcos, você tem tudo na tua cabeça, o empreendedor tem tudo na cabeça. Isso é conhecimento tácito, você precisa transformar isso em conhecimento explícito. E a lógica de gestão de projetos pode ajudar você a fazer isso, porque você vai comunicar-se melhor, delegar melhor e fazer acompanhamentos. Então, perfeitamente aplicável para uma pequena empresa. E quando você fala, né, que está na cabeça do empreendedor, o empreendedor, você que está assistindo aqui, eu acredito que você é criativo, né? O empreendedor ele tem a mente criativa, né? Pensa 1000 coisas ao mesmo tempo e acaba que a execução de uma porcentagem muito grande, 90% do que o empreendedor pensa em realizar, ele acaba não saindo do papel, talvez por falta do conhecimento ou até mesmo de trazer alguma pessoa para o time ou contratar uma mão de obra específica como a sua, que é a gestão de projetos, para que ele consiga desenvolver aquilo de uma maneira mais rápida, mais assertiva e que realmente saia da cabeça e coloque em prática. Porque assim, a criatividade do empreendedor, como a gente falou, é muito grande. Mas agora, eu tenho em mente, eu estou com um projeto novo em mente. O que é? Eu vou lançar uma nova coleção da minha marca, como você disse ali. Tá, aí eu vou começar por quem agora? Eu vou criar o nome, já vou para a logomarca, eu já vou contratar a indústria para fabricar para mim, eu vou contratar a estilista, a costureira. Aonde eu começo, né? Então, tem uma série de coisas que o empreendedor precisa pensar. Veja só, ele pensa no nome da marca, ele pensa nas pessoas que vão trabalhar, ele pensa nas atividades que são mais óbvias. E tem atividades que são mais pontuais e que são de extrema importância. Nome da marca, estratégia de marketing pré-operacional, registro da marca, a gente está falando do papo registrado aqui. Então, é muito importante que o empreendedor olhe isso e separe por etapas essas questões que ele está fazendo. O que ele está fazendo, ele pode separar em etapas. Então, eu diria que um projeto, entre aspas, é um problema grande que você pode atacar uma parte de cada vez. Você vai quebrar ele em partes menores e resolver as partes menores. Isso é gerir um projeto, isso é você executar um projeto. E tudo precede de pessoas, né? E aí tem grande parte dos empresários, eu vou contratar uma metodologia de gestão de projetos que vai ser a bala de prata, que eu vou conseguir resolver os meus problemas. Lê do engano, sabe por quê? Porque ele deposita toda a confiança numa metodologia de gestão de projetos, quando na verdade não é a metodologia que vai produzir resultado, são as pessoas que trabalham para ele que vão produzir resultado. Né? Eu disse isso num story meu esses tempos atrás, gerou um burburinho. Como assim, cara? Você é gerente de projetos. Você está falando que a empresa não precisa de uma metodologia? A metodologia ela não é o fim, ela é um meio para chegar em determinado resultado. São as pessoas que produzem resultado. Então, as empresas, o empreendedor... Então, você empreendedor, você tem que se preocupar com o teu time, você tem que se preocupar com as tuas equipes. Eles é que vão produzir resultado para você. O teu negócio é feito por gente e não por gestão, só por gestão, ou softwares, ou processos, que é de grande importância, né, Marcos? Mas não é tudo para um empreendedor. Ele precisa tirar da cabeça dele, colocar no papel, delegar os papéis e acompanhar o resultado. E é engraçado você falar sobre isso, porque a gente pensa assim, para que serve então? Para quem é a gestão de projetos? É para o cara que está começando agora? É para o cara que está começando. Se ele, Osmar, quero te contratar para você. Eu quero abrir uma loja X. Se ele começa com um gestor de projetos, né, como você, ou como, né, um profissional dessa área, com certeza esse processo dele vai ser muito mais organizado, vai diminuir o estresse,
vai fazer com que ele talvez tenha... abra a loja dele mais rápido, talvez, do que ele abriria. Com menos desperdício de tempo, de dinheiro, de grana, e chegue no final um resultado. Então tá, esse cara que está começando agora, ele precisa de um gestor de projetos. Uma empresa grande, como a gente falou agora anteriormente, que às vezes a gente pensa que é só para empresa grande. Então, a gestão de projetos é para todos que têm um negócio ou um projeto na cabeça que precisa colocar no papel. Se eu falar para você, Marcos, que eu já fiz uma mudança na minha casa, vou mudar de casa, e para eu mudar naquela casa eu preciso fazer uma reforma. Eu fiz um cronograma de projeto. Isso é um lifestyle, então... É um estilo de vida organizado, um então. Cara. Agora... a minha esposa falou assim, sério que você tá fazendo esse cronograma? Você vai fazer esse cronograma mesmo. Eu falei, vou fazer. Tá aqui o cronograma da mudança, vamos fazer, tá aqui, ó, a mudança eu tenho que reformar, tem que quebrar parede e tal. Agora, ó, legal, agora mas eu quero saber um pouquinho, gente, vocês devem estar curiosos, estou querendo saber quem é o Osmar, né? Esse cara aqui organizado, que é gestor de projetos, consultor, professor em gestão estratégica e governança de projetos, atuou já em projetos de tecnologia, engenharia, educacional, mudança corporativa, implantação de escritórios, mapeamento de processos, atendeu empresas como a Impasa, usina de etanol, Adama, da empresa global do agronegócio, é credenciado do Sebrae, então para você que está assistindo a gente também, pode se cadastrar lá depois para ter marcar uma consultoria com ele. Então, quem é o Osmar? De onde começou essa vontade de você trabalhar na área de gestão de projetos, de processos? Você sempre foi um cara organizado, por isso que você entrou? Ou como é que aconteceu essa tua história breve aí? Eu costumo dizer assim, você quer saber se é uma pessoa organizada, você pega e abre o guarda-roupas dela. Você vai ver. Rapaz. Se a pessoa é organizada ou não, você pega e abre o guarda-roupa dela. Quem tá olhando aí... Ou o escritório, né? A gaveta do escritório também conta? Conta também a gaveta do escritório. O que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então a pessoa bota na gaveta. Assim, ó, onde começou a minha vida com gestão de projetos? Desde da minha formação, eu sou formado em administração de empresas, com MBA em gestão de projetos, e eu caí de paraquedas na gestão de projetos. Eu estava terminando a faculdade, isso em 2011, há 12 anos já praticamente. Eu falei, cara, o que eu vou fazer, meu? Vou trabalhar com marketing, né? Aí fiz o meu trabalho de conclusão de curso na área de marketing. E naquela época ainda estava começando as redes sociais, nem o WhatsApp tinha. Isso foi em que ano? Isso foi em 2011, né? Finalzinho de 2010, começo de 2011. Legal. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Daí um professor meu falou assim, cara, faz gestão de projetos. Eu falei, o que é isso? Ele falou assim, você vai organizar as coisas. E fiz o MBA, comecei o MBA antes de terminar a faculdade. Olha que loucura, né? Na fase de TCC já fui lá e engatei o MBA, né? Foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu me descobri num mundo em que a maioria das pessoas não se vê trabalhando nisso, né? E gerenciar projetos para mim se tornou uma paixão. Tanto é que hoje eu vivo disso. Eu tenho uma empresa de consultoria que só faz isso, né? Então hoje é a minha paixão. Eu me descobri trabalhando com gestão de projetos, ajudando clientes. O meu propósito principal é ajudar os meus clientes a terem melhores resultados com a execução dos seus projetos. Então o Osmar é um cara que respira gestão de projetos no dia a dia. Que legal. Inclusive, né, o Osmar tem a empresa dele, PM Plan. É isso mesmo? PM Plan. PM Plan Consultoria. PM Plan Consultoria. Depois você acompanha o Osmar aí. Empresa registrada, logicamente, né? Registrada. O Osmar é nosso cliente, Mark, se registrou a empresa dele conosco. Já tá vindo projetos novos, porém, porque ele é o cara do projeto, então tem projetos novos chegando, inclusive o ano que vem, né? Você vai apresentar pra gente, né? Isso aí. E já estamos aí. Só que como o Osmar, né, já entende que o processo tem que ser feito, ele já tá registrando esse novo projeto antes de apresentar pra você. Não dá pra gente dormir no ponto, né? Então, assim, ó, existem coisas que a gente tem que olhar e tem que trabalhar muito bem, tem que olhar para isso, como eu falei. O início de um empreendimento, de um projeto novo, são várias etapas. E se você pula o processo, Marcos, cara, fatalmente você vai ter problema lá na frente. Você pula o processo, você pula a etapa de registro de marca, você está operando, 1 ano de operação, por exemplo, lá com o teu negócio, com o teu projeto, com a tua marca, está faturando, tem uma carteira de clientes já bacana, e daqui a pouco você se depara com outra empresa utilizando a sua marca. Ou você está utilizando a marca de outra empresa que já está há mais tempo no mercado. Você não tem segurança jurídica para operar.
Então não dá para você ficar exposto dessa forma. Você tem que ter segurança jurídica. E o registro de marca, pelo menos eu entendo, pessoal, e a Marx me ajudou nesse processo, vem me ajudando nesse processo. Tive notícia boa hoje, inclusive, né, Marcos? Tá lá, Né? quase, Tá lá, né? quase lá. Tá lá. Então, assim, ó, a Marx tem todo um time profissional e preparado para ajudar você, empreendedor, para poder fazer o registro da sua marca, tá? Desde o começo até o processo de naming. Você não sabe que nome você vai botar no teu negócio, a Marx te ajuda, né, Marcos? Com certeza. Inclusive, por que a gente convidou o Osmar para estar conosco aqui? Sempre os nossos convidados que estão aqui são clientes nossos. Inclusive, se você está aqui assistindo esse episódio, você quer sentar nessa mesa um dia aqui, contar um pouco da sua história, falar um pouco do seu negócio, você me chama depois aqui, vai embaixo, vai ter sim um link para você falar conosco, você registra a sua marca conosco, vem para o nosso time e você vai estar conosco aqui um dia também nesse podcast. Mas por que eu convidei o Osmar para estar aqui conosco? Porque a gente entende que o empreendedor, ele precisa aprender a empreender. Não é somente o fato de falar assim, eu tive a ideia. E as ideias do empreendedor são muitas, como nós falamos anteriormente. Mas aí eu vou lá agora e vou colocar ação, vou colocar garra, vou colocar energia, eu vou fazer aquela fachada linda, eu vou fazer as compras. Então, o Osmar, quando a gente convidou ele para vir aqui, foi justamente para falar sobre a gestão de projetos. O que é? Afinal de contas, as pessoas às vezes falam, mas o que é gerir um projeto? Então, é realmente trazer aquilo que está na sua mente de uma forma, como você falou, explícita aqui, para que você entenda qual a melhor forma de você fazer com menos tempo, com menos dinheiro, de uma forma que você vai economizar grana mesmo. E o processo de registro de marcas, ele está dentro de um desses fatores relevantes que o Osmar entende que uma empresa precisa ter. É basicamente pegar na mão do empreendedor, Osmar, e direcionar ele para o melhor resultado. É isso mesmo que você faz? É isso aí, é isso aí. Na prática, não só o empreendedor, mas a equipe dele também. Né? Porque assim, eu acho que todo mundo precisa estar na mesma sintonia, dentro da mesma vibe no negócio. Então, se o empreendedor está numa vibe mais acelerada, tem lá um monte de projeto, tem uma carteira de 20 projetos rodando dentro daquela empresa e o time não está na mesma vibe, não está na mesma sintonia. O que vai acontecer na prática? Os projetos vão atrasar. As coisas não vão acontecer como tem que acontecer. Não vai entregar no prazo. E quando você não entrega no prazo, vamos idealizar. A gente está no período de Copa agora, né? Nós tivemos Copa no Brasil também. E nós estamos tendo Copa no Catar. Você imagina que a construção de um estádio é um baita projeto. E aí tem outros projetos envolvidos, uma carteira de grandes projetos envolvidos aí para você fazer uma Copa com excelência. Faz sentido você entregar um estádio depois que a Copa acabou, daqui 20 dias? Você perdeu time, meu irmão. Então, esse é o cenário do gestão de projetos. Aí o empreendedor que está assistindo a gente ali vai falar assim, Osmar, mas você está falando de grandes projetos, cara. Olha quanto custa para construir um estádio, um metrô, ou uma série de outras obras de infraestrutura. São grandes projetos. Beleza, eu concordo com você, mas vamos traduzir isso para pequena empresa, como a gente falou? Sim, claro. Vamos dar exemplo prático, inclusive, aqui, como a gente fez aqui com a loja de roupas. Vamos lá, falando, mais outro exemplo. Vamos lá, uma empresa de software, uma pequena empresa de software. Tem lá 5 desenvolvedores, um diretor da empresa lá, um programador e um analista de projetos. Como que esse cara aí entrega esse projeto aí? Ele pode aplicar. Existem linguagens de projetos para diferentes tipos de projetos. Você está me falando assim, esses grandes projetos que você está me falando aí requerem um grande investimento em ferramenta, capacitação, servidor, ferramentas e softwares, etc. Verdade. Mas e os projetos pequenos? Existem ferramentas que são muito mais simples, menos complexas de usar. Você já usou ou ouviu falar do Trello, empreendedor? É uma ferramenta de gestão de tarefas para o dia a dia, cara. Que qualquer agência de marketing, empresa de software utiliza. E existem várias ferramentas até gratuitas, né? Com planos gratuitos. Até 10 projetos gratuitos. Então, inclusive, empreendedor, você fica aqui com a gente até o final desse podcast, porque aqui no final tem uma dica de ouro que o Osmar vai passar para você aplicar
logo depois que terminar Cara, esse podcast. acabou o podcast. Você vai lá e aplica para você ter melhor resultado nos seus projetos. É isso mesmo, né, Osmar? É isso aí. Acabou o podcast. Não sai daí, gente. Acabou o podcast. Você vai lá e fala com o teu diretor, com a tua empresa, ou você mesmo, empreendedor. Pega aquilo que eu te der de dica aqui no outro dia, estrutura isso e começa a aplicar no teu negócio. Custo zero, tá? Vale lembrar. Olha aí, a dica de ouro que vai dar no final aqui. Você estava comentando, então, sobre essa questão, né, de colocar realmente no papel, né, ou no Trello, ou em outras ferramentas que você vai dando de dica aqui, para que a gente tenha mais resultados. Mas vamos lá. Quais resultados a gente poderia mencionar aqui, ou mensurar, que a gente até comentou, mas vamos dar um exemplo real de uma empresa que você atendeu aí de pequeno porte que teve um resultado X depois de aplicar a gestão de projetos. Eu atendi uma empresa, esse é um case bem legal. Eu atendi uma empresa de comunicação visual aqui na nossa região, em outra cidade aqui perto. A única coisa que valeu a pena da consultoria inteira, é claro, a gente fez um planejamento estratégico da empresa, mas o que agregou valor para eles foi organizar a área de produção da empresa. A gente simplesmente pegou todas as ordens de serviço e distribuiu num quadro de gestão à vista, um Kanban. Então, coisa simples. Então, você olha lá o que foi feito, o que está sendo feito, olha para isso. Então, é muito possível você aplicar as ferramentas de gestão de projetos no dia a dia, né? Então, isso é muito importante, que as pessoas olhem para o dia a dia. Quais são? Primeira coisa, empreendedor, que você tem que saber e olhar são as suas dores. Quais são as debilidades do seu negócio? E a partir disso, você começa a pensar a solução. Afinal de contas, você é um resolvedor de problemas. O empreendedor, né, Marcos? É um resolvedor de problemas. Com certeza. Osmar, qual é a diferença? A gente está falando aqui sobre gestão de projetos. Eu tenho em mente um projeto, vou lançar um curso online, vou fazer uma obra, vou fazer uma reforma, vou lançar um novo produto. Vai precisar gerir esse projeto. Mas agora, qual a diferença da gestão de projetos para a gestão de processos? Cara, essa pergunta é excelente, Marcos. Excelente. Você sabe por quê? Porque as pessoas confundem muito processo com projeto. O que é um processo? É um ordenamento de atividades organizadas que produzem um resultado. Pô, Osmar, você acabou de me falar que projeto é isso. É um conjunto de atividades para produzir um resultado. Onde é que está a diferença? O processo ele é contínuo. Ótimo. Todo dia você vai ter que fazer a mesma coisa. E precisa ser implantado uma cultura dentro da empresa para que os colaboradores possam, de certa forma, comprar a ideia do projeto do empreendedor para que agora esse projeto vire um processo contínuo. Eu vou chegar lá. É mais ou menos por aí. Então, assim, o processo ele é contínuo. Ele é executado por pessoas? Sim. Ele tem recursos limitados? Sim, também. Mas ele é contínuo. Quer um exemplo? Gestão financeira, contas a pagar e contas a receber. É um processo. Agora, projeto é mais específico, é para gerar algo específico. O curso online que você falou é um projeto. Se for pegar o checklist de atividades, para você lançar um curso online é uma porrada de coisas, né? Até você conseguir fazer o seu primeiro lançamento. E aí é aplicável para N outros tipos de projeto, né? Show de bola. Então, olha só, a gente falando ainda sobre gestão de processos. Como que isso é importante agora, o processo dentro da empresa? Até porque a gente também, na Marx, aí a doutora Carla Demétrio, um beijo para a doutora Carla Demétrio, ela que é a nossa CEO, fundadora da Marx, está sempre correndo, expandindo a Marx esse ano. Graças a Deus tivemos aí um ano excelente. Por ano que vem nós temos sonhos ainda maiores. Então, na nossa empresa também, muitos processos estão sendo feitos. A gente tem percebido que depois disso fica muito mais claro, fica muito mais fácil essa distribuição desses processos. Mas sem a gente entender o que é uma gestão de processos e como aplicar isso, parece que é um bicho de sete cabeças, né? E não é. É algo simples. E aí é algo simples. Por que é simples? Porque as pessoas... É só tirar aquilo que está na cabeça do empreendedor e aquilo que está na cabeça das pessoas, botar aquilo no papel, criar um ordenamento, uma sequência de atividades. Isso é um processo. E até mesmo, Osmar, o que eu percebo sobre a questão de gestão de processos é que os processos eles estão acontecendo dentro das organizações,
né? A gente está falando aqui, nós estamos num estúdio aqui, tem um processo para que isso aqui aconteça, né? Tem a nossa empresa, ela tem um processo para que aconteça até o final a gente entregar o seu registro de marcas. A loja de roupas que a gente comentou anteriormente, ela tem um processo para que a venda, o produto chegue e o produto saia e a venda aconteça. Nós estamos falando de negócio, de business. Ele compra, ele etiqueta, ele lança no sistema, ele tem o processo de venda e até o final, né, realmente, até o pós-venda, na verdade, nós estamos falando. É basicamente um início e um fim de um ciclo. E esse ciclo, ele acontece muitas vezes como se fosse um piloto automático, sem a gente entender por que aquela venda não aconteceu. Em qual qual a parte desse processo que foi falho? É basicamente isso que eu entendo que, se a gente tem mapeado isso, peraí, se essa venda não aconteceu, ou se o meu cliente desistiu de comprar o meu produto, mas aonde foi, qual a parte do processo que falhou? Como que a gente pode, de alguma maneira, melhorar isso dentro da nossa empresa? Veja só, isso é muito importante também, porque é o seguinte, Marcos, qual é o gargalo das pessoas dentro das empresas, melhor dizendo, o gargalo dos processos das empresas, é comunicação, integração dos processos. Tem processo que começa numa área e termina em outra. Por exemplo, o processo de compras começa na área de compras. Começa uma área que demandou para a área de compras compra de um produto, serviço ou insumo. A área de compras vai compra ou contrata. Se é um produto, isso vai para a área, vai para o estoque, alguém vai recepcionar esse produto. Então a comunicação é fundamental. Então as pessoas precisam, você perguntou antes, quais são os benefícios de aplicar a gestão de projetos? É clareza operacional, o principal deles. Todo mundo saber no tempo certo o que tem que fazer, como tem que fazer e qual é o prazo para fazer isso, né? Isso que você colocou aqui em processos, por que esse processo não deu certo? Por que essa venda não aconteceu? Por que essas coisas, por que deu errado? Por que eu tive esse desperdício? Você sabia que isso é possível colocar nos projetos também? Sério? Como que a gente faz isso? Em projetos, a gente chama isso de ativos de processos organizacionais. Parece um bicho de 7 cabeças de novo, né? Vamos falar o português. Vamos falar o português correto? Sabe lições aprendidas? Claro. Você vai fazer um documento de lições aprendidas. Por que deu errado? Qual foi o impacto? Qual foi a solução que eu atribuí para isso? E o que eu preciso fazer para que eu não cometa o mesmo erro de novo? Porque as empresas... É aprender com erro, literalmente. Porque assim, vamos falar de uma empresa que implanta software? Claro. Empresa que implanta software, ela implanta sempre o mesmo software, o que muda é o cliente. A equipe de implantação é a mesma, o software é o mesmo, às vezes tem uma customização ou outra, mas aí cada projeto é um projeto. Mas vamos falar de implantação de um ERP no seu projeto padrão. Sempre vai ser a mesma coisa. Início, meio e fim, né? E vai ter um cliente no meio, o consultor de implantação no meio, a equipe do cliente que está sendo treinada no meio. Cara, quando você for começar outro projeto, você vai olhar para os erros que aconteceram na implantação anterior. Então você não precisa começar algo do zero, você não precisa reinventar a roda. Já está lá, cara, o teu histórico. Por isso é importante, quando a gente está falando de projeto, a gente olhar sempre para o histórico. Porque a gente não precisa começar do zero. Você já fez um cronograma daquele tipo de projeto, você já sabe quem faz o quê, como faz. Então, quando você está olhando para o benefício da gestão de projetos, você está falando de clareza operacional. Sabe exatamente onde você quer chegar, qual é o caminho que você vai percorrer, quais são os riscos. E olha só, quando você está planejando um projeto, as empresas olham para os riscos. O que eu estou fazendo? O que eu vou entregar? Beleza, construir um documento de planejamento de projeto. Olha só que legal, bacana, né? Pega aquele documento, te dá na gaveta. Que na prática, quando você fala de planejamento de projetos, esse tem que ser um documento orgânico. O que é um documento de projeto orgânico? É um documento que tem vida. Você sempre está colocando informação nova ali no meio. Até porque o gosto do consumidor muda. O cenário do projeto muda, então você tem que adaptar muda. Também. E uma empresa, agora vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo. A gente falou aqui o que é uma gestão de projetos, qual a diferença de gestão de projetos para gestão de processos, por que você aplicar isso no seu negócio, inclusive você que é pequeno, grande, médio, você que está pensando em lançar um negócio, procure informações melhores sobre isso.
procure o Osmar aqui. Se você está em outra cidade assistindo esse podcast, procure informações sobre gestão de projetos para que você comece o negócio certo. Eu sempre falo que o objetivo nosso na Marx não é entregar para você um quadro decorativo de registro de marcas. Esse podcast Papo Registrado, ele serve para trazer informações relevantes para que você tenha melhores resultados nos seus negócios. Esse é o objetivo da Marx, esse é o objetivo nosso para que você cresça o seu negócio com segurança. E quando a gente fala em crescer com segurança, nós estamos trazendo algo tão importante que hoje, que é sobre gestão de projetos e processos, que é crescer de forma organizada. Porque não basta só você crescer com segurança. Né? Nós estamos falando aqui do registro de marca, falando da Marx, que a gente te ajuda nesse processo de registro de marcas, mas vamos imaginar agora que você está ali e agora você precisa crescer o seu negócio. Você está do mesmo estagnado, do mesmo jeito. Para onde eu vou? O que eu faço? Então, a gente tem esse compromisso aqui contigo de trazer informações para que você possa crescer de forma segura e de forma organizada. E o Osmar está falando para a gente aqui sobre essa questão de você crescer o seu negócio de forma organizada. Osmar, qual foi um momento assim de uma empresa que você pegou e você olhou e falou assim, gente, isso aqui tá tão fácil, mas acho que talvez tenha acontecido, né? Porque você, com a experiência que você tem, às vezes o que acontece? O empreendedor, a gente fala que as pessoas de fora veem com um olho melhor, né? E o gestor de projeto deve ver com olhos bem mais fáceis, né? Talvez. Aconteceu algum case que você olhou para alguma empresa e falou assim, cara, é só mudar esse detalhe aqui. Você contou anteriormente, mas talvez algum outro caso. E de repente aquilo trouxe um resultado financeiro grande ou até mesmo resultados diferentes para a empresa? Você lembra de algum case para contar para a gente? Lembro. Você lembra? Vamos lá. Lembro. Assim, grande parte de vocês empreendedores, vocês vão se ver no olho do furacão por diversas vezes, né, Marcos? Isso faz parte do jogo. O que não dá é pra você viver sempre no olho do furacão. Você sempre tá na ponta da lança. Você fala, putz, cara, o que eu tô fazendo de errado, bicho? Meu negócio é tão lucrativo, né? É um produto bom. Eu tenho alto faturamento, mas na prática o dinheiro só tá passando pela conta da tua empresa. Não tá ficando a lucratividade. Isso passa pela tua organização também, empreendedor. Então, o case eu tava atendendo uma empresa. É a minha cliente, está na base ainda, uma empresa de construção civil. A gente precisava olhar para os cronogramas das obras dos projetos. E a gente olhou para o cronograma, para as obras dos projetos, as obras todas fora da cidade, Santa Catarina, Cascavel, São Miguel do Iguaçu. Então, todas fora da cidade a obra. A gente olhou para os cronogramas e aí a gente começou a olhar. Pô, para onde está indo o dinheiro da minha obra? Com o que eu estou gastando? Onde está indo o desperdício de tempo? Então a gente começou a ter cronograma para todas as obras. A gente construiu modelos de cronograma para essas obras específicas. A gente começou a seguir. A empresa teve melhor organização, conseguiu organizar melhor o seu fluxo de caixa. Não tiveram um resultado astronômico, um resultado financeiro estratosférico. Conseguiu ver onde estava o dinheiro. Conseguiu ver onde está o dinheiro e onde estava o gargalo. E a gente consegue resolver. Então, assim, as técnicas de gestão de projetos são aplicáveis a pequenos negócios. Porque você pode organizar o teu negócio, pode organizar a tua operação, projetizar a tua operação e aí, com base nisso, você promover as melhorias que são necessárias para você começar a viabilizar resultado, gerar engajamento do teu time e você poder cobrar resultado. Porque assim, se você não sabe para onde você vai, como é que você vai cobrar resultado do teu time? Se não tem essa organização prévia de cronograma, o que é para entregar, por que é para entregar daquela forma, os métodos, os processos, isso tem que estar maduro. E se não está maduro no teu negócio, você tem que começar a incutir a cultura da organização na tua equipe. Porque sabe um bando de cego com uma lâmina afiada de 2 lados cada um? Cortando para todo lado. Cortando para todo lado. Uma hora alguém vai perder um braço. Então a organização serve para evitar isso, né? E vamos começar com dicas aqui. A gente já está aqui vamos lá. De 30 minutos já falando. Mas é o seguinte, você falou ali uma frase que eu achei bem interessante, que quando a gente não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Né? É isso aí. E por onde o pequeno empreendedor, vamos falar do pequeno e médio empreendedor, a gente está falando um pouco mais de grandes empresas, mas por onde ele precisa começar? Se ele está assim, eu estou perdido, eu não sei o que eu faço, a minha empresa hoje está faturando X há tanto tempo, eu tenho X funcionário,
eu compro, eu vendo, eu faço acontecer, mas tá faltando alguma coisa, tá faltando, eu não tenho. Por onde ele começa? Ele começa pela organização de que processo que você acha que é o mais importante? Claro que o registro de marca é o primeiro, né, gente? É isso aí, não vão esquecer, hein? Olha, o registro de marca, claro que é o primeiro passo, mas dentro disso, de um cenário, o que você acha que hoje você fala assim, empreendedor, você que está passando por isso, faz isso? Veja só, vamos fazer uma analogia com a construção de uma casa. A gente começa a construir uma casa pelas paredes, pelo telhado, ou a gente começa pelo alicerce? E se a gente começa pelo alicerce, existem algumas etapas que a gente precisa fazer. O alicerce precisa estar bem preparado. Se você não faz a impermeabilização do baldrame ali, do seu alicerce, daqui a pouco, quando a casa estiver pronta, acabada, com os móveis lindos, vai começar a subir infiltração do piso. Então não adiantou nada você fazer um recheio lindo se a base não está bem feita. Então o empreendedor precisa começar pela base. Qual é a base? Qual é a base do empreendedor? Qual é a base? Primeiro você tem que saber qual é o tamanho do problema que você está. Então você tem que levantar a poeira debaixo do tapete. Tira o tapete e vamos ver que tamanho que é o lixo que está lá debaixo. E ser realista, né? Porque às vezes ser o realista. que acontece, eu que vejo, às vezes o empreendedor ele fala assim, cara, eu tô, sei lá, financeiro tá ruim. Mas ele tá comprando, continua fazendo a mesma coisa. Fala, não, esse mês que vem eu vou vender mais e vou conseguir suprir o financeiro, por exemplo. Mas aí o cara não fez a lição de casa. Será que não é o processo inverso? Só botar mais receita? Eu não tenho mais equipe para botar mais receita. Eu não tenho mais investimento para fazer em marketing. Então eu preciso dar uma olhada como é que tá o custo da minha empresa. Não estou dizendo que você tem que cortar o cafezinho, tá, empreendedor? Isso não vai surtir efeito nenhum. Não estou dizendo que você tem que mandar a equipe embora. Mas onde é que está o gargalo do teu faturamento? Né? A consultoria financeira não é o meu métier de trabalho, mas assim, ó, corriqueiramente eu vejo empreendedores com esse problema. Então assim, tira o tapete de cima do pó que está ali e a primeira coisa é reconhecer as debilidades. Não, realmente, eu sou um cara, eu sou centralizador, eu continuo comprando e vendendo, mas eu não olho os impactos disso. Cara, não tem nada mais inútil do que você fazer excelentemente bem uma atividade que nunca deveria ter sido feita. E você esperar resultados diferentes executando sempre as mesmas estratégias. Então, primeiro você tem que mudar a sua forma de pensar como empreendedor. Se você está tendo resultados ruins, pensando há 5, 6, 10 anos, pensando e executando a mesma forma, pô, será que não é a hora de eu refletir se o que eu estou fazendo está correto? Não é a hora, quem sabe, de eu trazer um especialista, uma consultoria para dentro do meu negócio? Então, assim, não estou dizendo que você tem que contratar um consultor. É uma boa prática, legal, bacana. Mas primeiro é reconhecer suas debilidades, depois fazer um plano de ação para resolver. Como que eu resolvo isso aqui? De que forma eu resolvo? Coloca no papel, né? Coloca no papel, coloca a data. A tinta e a... Como é que você falou esses dias sobre nada melhor do que você pegar nada aqui. melhor do que uma tinta de caneta falhada do que uma excelente memória. Eu sempre digo isso. Fica a dica aí, ó. Fica a dica. Entendeu? Ó, nada melhor do que uma tinta de caneta velha do que uma excelente memória. A cabeça do empreendedor, como você falou, é um turbilhão de ideias. O empreendedor é um resolvedor de problemas muito criativo. Tá em atividade o tempo inteiro. Então assim, anota, bota no papel aquilo que você precisa resolver. Cria tarefas. Faça uma boa gestão do seu tempo. Né? O que é urgente, o que é circunstancial e o que é emergência. Tem empreendedor que anda o tempo inteiro na ponta da lança. Tudo é urgente. E aí eu vou pegar pesado com o empreendedor agora, Marcos. Pode pegar, vamos urgência fabricada não é urgência, é falta de planejamento. Né? Essa é forte. Essa é forte, né? Essa e tem é muito forte. empreendedor que é assim, mas deixa a circunstância levar. Perde-se muito tempo com rede social, perde-se muito tempo com WhatsApp, perde-se muito tempo com reunião. Cara, existem empresas, por menor que elas sejam, elas ocupam o tempo com muita reunião e a equipe não consegue produzir, não consegue trabalhar e o empreendedor se vê agoniado com isso, cara. Se vê agoniado, porque das 8 horas de trabalho, se você for ver, por si só, o seu colaborador já não produz as 8, ele produz 4, produz 6, e dessas 4 ou 6 que ele produz, você, empreendedor, ainda ocupa 2, 3 horas por dia de reunião. E aí o cara não vai conseguir produzir, você vai se ver frustrado, o empreendedor também vai se ver frustrado. Então, se eu puder dar mais uma dica, é assim, cara... Por favor, várias. Otimize o tempo. Veja a reunião que pode ser um e-mail. Tem uma máxima dessa na internet, né? Pô, sobrevivi mais uma reunião que podia ter sido um e-mail. Basicamente isso. Né? Então, assim,
bota uma plataforma de comunicação, cara, tem um monte de coisa pronta aí de várias empresas. Mantenha todo mundo na mesma página, com um boletim interno de informação, manda e-mail. Tudo bem, e-mail tá muito em desuso com o WhatsApp hoje, né? Mas assim, bota o corporativo para funcionar, né? E a gente está falando aqui sobre, entrando em tecnologia, você está falando, né? Às vezes, a questão de reuniões. A pandemia acelerou tanta coisa, né? Muito. Reuniões muito. que a gente fazia aí de forma totalmente presencial, hoje a gente tem costume de fazer isso aí de forma online e a produtividade disso aí vai ser muito maior. Muito maior. Inclusive até a questão de vendas, né? A quem fazia a venda de 1 a 1 ali que precisava estar, hoje você consegue, e até a aceitação, né, do público traz isso. E isso, trazendo para um contexto aqui que nós estamos falando sobre gerir o projeto e gerir tempo, que está dentro de gerir um projeto, porque você está gerindo o seu tempo dentro de um projeto, não é isso? É isso aí. Eu tô gerindo meu tempo dentro de um projeto que é a minha empresa. Eu estou gerindo tempo dentro de um projeto que é a realização de um sonho. E quando a gente fala de realização de sonho, o empreendedor ele abre um negócio para dar certo, né? Ninguém abre um negócio para fazer, pô, cara, passou um ano e eu estou aqui perrengando, fazendo a mesma coisa. O que faltou? Eu fiz sozinho. E aí vem a questão que eu falo de pedir ajuda. Eu confesso que eu sou um empreendedor já há 17 anos, praticamente 18 anos. Eu tinha muita dificuldade em pedir ajuda. Eu falava, não, isso aí eu faço, eu aprendo. Mas, e aí a gente gasta tanta energia em algo... Tempo, energia, em algo que você poderia estar fazendo daquilo que você faz de bom. Empreendedor, o que você faz de bom, empreendedor? Você é o cara que é bom em vendas. Você é o cara que gosta, então vamos auxiliar teu time de venda e deixa o marketing para uma pessoa que vai fazer, né? Vai delegar. É isso então, aí. se a gente consegue jogar no papel ali o que são os gargalos que a empresa tem, você consegue reposicionar as pessoas que estão trabalhando no seu time para que elas trabalhem felizes. Lá na Marx todo mundo trabalha, feliz da vida, né, doutora Carla? Eu vejo, a doutora Carla, o Marcos, vejo toda a galera lá é assim, pessoal do time comercial lá, cinetinha lá, bem, bate o sino. Então a gente consegue, de certa forma, trabalhar em cada um no seu lugar que você gosta de fazer e você potencializa aquilo, mas assim, pedindo ajuda, aprendendo, fazendo... buscando informações. Então, às vezes, eu olho para o empreendedor e vejo como é difícil, às vezes, um empreendedor pedir ajuda. Ele vai, abre o negócio dele, contrata o vendedor. Então, vou dar um exemplo bem básico. Vou contratar novas pessoas. Cara, será que você é um bom recrutador? E aí? Você é um bom recrutador ou você é um bom empreendedor, é um cara da venda, ou você é o cara que vai para cima, que você... Então, o cara da solução. Da solução. Aí você fala assim, não, eu contrato. Aí você vai lá, vai fazer o recrutamento, você faz a seleção, e aí você não entende de perfil comportamental, igual o profissional que entende, e aí você deixou lá, perdeu 5 horas do seu dia fazendo entrevistas, e agora você deixou de vender X mil reais, chega no final do mês, você contratou a pessoa errada. E agora? E aí, o que eu faço? Faz? Aí você tem que mandar a pessoa embora, olha a energia e que aí você faz gastou. de novo. E aí faz de novo. Eu tô falando de mim mesmo, que eu já passei por isso nessa situação. Né? De contratar pessoas e falar assim, caramba, cara, o que eu faço agora? Quem nunca passou por isso que atire a primeira pedra. Agora, peraí, se eu tenho um plano aqui, se eu tenho um projeto aqui, então agora eu sei o que eu preciso fazer. Essa pessoa aqui, eu vou contratar ela para fazer uma contratação, recrutamento. Eu vou mas custa dinheiro. Mas peraí, quanto que custou o teu mês? Você gastando a sua energia, você fazendo, de certa forma, as coisas erradas que você poderia estar melhorando. Quanto que custou isso? Quanto é que custa colocar a pessoa errada pra fazer algo errado? Você já jogou aquele joguinho Tetris, Marcos? Quem é mais experiente? Não vou falar antigo, O diretor né? já jogou, diretor? Aí, olha ó. aí, o diretor já jogou. O diretor já jogou Tetris. O que acontece se você colocar a pecinha errada no Tetris? O que acontece, diretor? Vai acumulando. Fica uma lacuna, né? Fica uma Vai lacuna. acumulando. Se você colocar a ferramenta errada, no lugar errado, ou a pessoa com perfil errado dentro da sua empresa para desenvolver uma atividade que ela não está preparada, não tem aptidão para aquilo, você está deixando uma lacuna. Quando você deixa uma lacuna, você está tendo prejuízo. Não tem sustentação, né? Não tem A sustentação. lacuna ficou aqui, ó. Onde é que está a lacuna? Teu cliente ficou sem informação, teu cliente não tem a solução que ele quer, né? O pós-venda é ruim. Então tem lacuna.
Então, o objetivo do empreendedor, como líder da empresa, é não deixar lacuna. Como é que você faz isso? Colocando as pessoas certas para fazer aquilo que é certo. Aquilo que elas têm, né? Entendendo. E outra dica, empreendedor, contrate gente que é contrate gente que é melhor do que você. Você tem que se concentrar no teu negócio. Contrata gente para o financeiro, que é melhor que você. Contrata gente para vender, que é melhor que você. Contrata gente para gerenciar projeto, que é melhor que você. Você tem que se concentrar no teu negócio. É isso que vai te garantir boa lucratividade. E quando a gente está falando sobre a gestão disso tudo, gestão de um negócio, gestão de um negócio, gestão de um projeto, né? E você mapeia isso, você consegue, é basicamente igual a gente está aqui agora, olhar de cima para baixo e falar, peraí, está acontecendo, né? O que eu consigo mexer nesse quebra-cabeças aqui que pode melhorar o meu negócio? O que eu posso fazer? Porque eu quero, de coração, empreendedor, que você cresça cada vez mais. Eu quero profetizar que 2023 vai ser um ano de bênçãos na sua vida e na vida do seu negócio. Agora, não basta a gente só ter fé e não agir. É isso aí, cara. Não basta só você ter fé que 2023 vai ser um ano especial para você, que vai ser muitas vendas, se você não colocar, não mapear o seu negócio, entender que você tem uma marca, que você precisa proteger essa marca, que você tem um negócio, que você precisa gerir os seus processos, os seus projetos. Agora que você tem isso em mãos, peraí, eu consigo, de certa forma, olhar para 2023 e fazer. Até, inclusive, a gente está falando de 2023, você já fez o teu plano estratégico para 2023? O plano estratégico é uma gestão de projeto? Ele está dentro de gestão de projetos? Ele tem relação. Porque tem relação? Tem relação. E qual é a relação de um planejamento estratégico com planejamento de projetos? Vamos lá. As empresas hoje, e de novo, gente, planejamento estratégico não é coisa de grande empresa não, tá? Não é coisa de grande empresa, não. Grandes empresas têm por hábito fazer, mas as pequenas empresas também precisam criar este hábito. E aí, Marcos, tem grandes empresas, ou melhor dizendo, tem empresas que faziam planejamento para 10 anos, 5 anos, e criavam um documento denso que ninguém vai ler, aquele negócio, aquela cartilha vai servir para escorar a porta. O que é um planejamento estratégico bom? Que todo mundo entenda qual é o resultado que precisa entregar. E que compre a ideia. Né? E que compre a ideia. Uma empresa é feita de propósito. O resto é patrimônio. Computador é patrimônio. Mesa, cadeira, estação de trabalho, parede, isso é patrimônio. Né? O que está na cabeça das pessoas, que é inovação, isso você não compra em prateleira nenhuma. Você não aluga conhecimento. Você forma. Então, o planejamento estratégico ele vai servir para impulsionar o crescimento das empresas. Qual é o resultado que eu quero? Quais são as metas de curto prazo e de cada departamento? Mais uma dica aí, empreendedor. Utilize os OKRs. OKR é Objective Key Results. Empresas do Vale do Silício já utilizam essa metodologia há muitos anos. E não é uma coisa nova. Lá em 1950, o Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, já escreveu Gestão por Objetivos. Existe um livro escrito sobre isso. Né? Na década de 90, Kaplan e Norton já escreveu um livro chamado Balanced Scorecard, Gestão de Resultados, Planejamento Estratégico. Então são coisas que foram escritas lá atrás que hoje são muito atuais. Então planejamento estratégico, que é a gestão por objetivos, você vai definir qual é o propósito da tua empresa, qual é o objetivo macro que você quer atingir, quais objetivos intermediários os departamentos da empresa precisam atingir, quais indicadores você vai controlar, de que forma, com que periodicidade, onde é que vai estar todas essas informações vão estar centralizadas para você bater um olho num painel de gestão. Então tenha, empreendedor, um painel de gestão à vista para você bater o olho e você entender onde está a tua empresa em direção ao sucesso do seu negócio. Muito importante você falar sobre essa questão de ter um painel, de ter algo escrito, mapear. É você ter as informações, né? Informações vão fazer com que o seu projeto, que o seu negócio, ele cresça até mais rápido, porque você vai olhar para aquilo e falar assim, peraí, eu tive esses resultados, eu mapeei esses resultados, de onde que vieram meus clientes, quem é, qual foi o financeiro que entrou, que saiu, o que aconteceu nesse ano, qual foi o meu crescimento nesse ano de 2022, para a gente poder, de certa forma, projetar o próximo ano com base nos dados, né? Se você não tem dados, como é que a gente vai fazer o que agora?
Não faz. Você vai no achismo. Vamos lá, para que lado que tá o vento? Vamos indo. Vamos fazer alguma coisa aqui, sem dados. Sem dados, sem informação, você não tem como tomar decisão. E aí você perguntou qual é a relação do planejamento estratégico com gestão de projetos. O planejamento estratégico ele vai decorrer numa série de projetos, ações, eu chamo de task list, dentro das minhas metodologias, ou action list. Tem uma série de ações e projetos que vão decorrer do seu planejamento estratégico. E aí você vai ter que priorizar. O que você faz primeiro? Priorizar o que você faz primeiro. Prioriza, empreendedor. Eu sei, por maior que a empresa seja, ela não tem recurso para fazer tudo. Então, prioriza. E acompanha. Porque aquilo que você não monitora, você não consegue gerenciar. Então, você tem que acompanhar também. Show de bola. Gente, tá bom demais esse papo aqui que a gente tá, mas eu preciso conversar mais um detalhezinho aqui com o Osmar, que é o seguinte. Osmar tem a PM Plan Consultoria. Osmar, qual foi o momento, você como gestor de projetos, que você falou assim, eu preciso registrar essa criança? A gente fez esse processo, há quanto tempo que tem a PM Plan? A PM Plan existe desde 2017, como negócio, como empresa, formalmente desde maio de 2017. E aí, quando que eu achei a necessidade de registrar essa marca? Quando simplesmente eu achei uma pessoa utilizando a mesma tipografia de identidade visual, a mesma redação de materiais institucionais que eu demorei meses para criar, né? E falei, peraí, eu preciso registrar as minhas metodologias, preciso registrar minha marca, preciso registrar as minhas, porque daqui a pouco eu vou começar a ter problema. Lembra que a gente falou, empreendedor, segurança jurídica para operar? Então, eu achei essa necessidade, falei, Marxi, tô acompanhando no Instagram já tem algum tempo, e fui lá na Marxi. Então, a necessidade partiu de ter segurança jurídica. Eu comecei a olhar, isso aqui fui eu que escrevi, cara. Fui eu que mandei pra esse camarada aqui, o cara tá copiando. Copiando. Até as vírgulas. Tá copiando. E aí tem uma coisa que a doutora Carla falou pra mim, que eu guardei, e eu não vou esquecer nunca. Porque você não leva pra esse lado, porque você vai entrar numa briga judicial que você vai gastar mais energia do que o necessário. Leva pelo lado que a pessoa se inspirou em você. Boa. Não é? Claro. Você está inspirando alguém. Mas porque você está inspirando alguém, você também não pode deixar tapar os olhos e fingir de conta que tá tudo certo. Você tem que ter segurança jurídica. Segurança jurídica. E aí pode se inspirar. Pode se inspirar. É bom. Inspire-se em mim. Inspire-se em mim. Né? Mas eu sou pioneiro. Eu tô no retrovisor. Você tá no meu retrovisor. Né? E é basicamente isso. Porque quando você você começa a se destacar aí no seu negócio, pode ter certeza que alguém vai se inspirar em você. Agora, você não pode também deixar o teu negócio descoberto. Né? Você não vai deixar a tua criança sem registro, principalmente, nós estamos falando aqui de várias coisas que foi uma aula hoje sobre gestão de projetos para você, mas nós estamos falando aqui de algo que é um dos principais para você empreendedor, que é o quê? Que é você proteger tudo isso aqui. Adianta você fazer a gestão do seu projeto, você proteger aquilo, planejar, organizar e de repente do nada você perder a sua marca. Então nós da Marxi, a gente está aqui para poder auxiliar você, como auxiliamos o Osmar, como ele também nos tem auxiliado, prestado consultorias lá para a Marxi. E eu gostaria de deixar aqui um pedido para você. Você empreendedor que ainda não tem o seu registro de marca. Quero que você clique aqui embaixo, fale com um dos nossos consultores aqui da Marxi para que você possa, como os mais de 1.000 clientes que nós temos aí ao redor do Brasil, proteger o seu nome também para que você não corra o risco, talvez, de ser copiado. Imagina você ter que trocar a sua fachada. Imagina você ter que mudar tudo aquilo que você desenvolveu durante anos. Olha o custo do seu projeto. Olha o custo do seu projeto. Olha o custo do seu projeto, retrabalho, desperdício de dinheiro, de energia, frustração, o que é pior. Exatamente. Você lutou uma vida inteira, é um sonho, e daí daqui a pouco você, Isso faz parte de tudo do quê? De você ter clareza daquilo que você tem que fazer. Qual a clareza que eu tenho do meu negócio? Ele já está aqui há tanto tempo, eu estou organizando os setores, eu estou fazendo as coisas acontecer, mas espera aí, eu ainda não fiz o registro de marketing, nós estamos aqui para te auxiliar nisso. Vamos aqui para o final agora, Osmar, eu quero que você deixe aqui uma dica para o empreendedor, que você já deixou várias, mas assim, se você pudesse deixar uma frase,
uma dica para esse empreendedor que está aí, nós estamos aí pós-pandemia, esse ano de 2023 eu tenho certeza que vai ser um dos anos, a gente saiu aí de 2021, né? 2022 foi o ano aí de eleições, Copa do Mundo, o pessoal está nessa situação agora. 2023 eu tenho certeza que vai ser um ano extraordinário para o empreendedorismo, para as empresas. Que dica que você deixa para os nossos ouvintes hoje aqui, nossos telespectadores desse podcast Papo Registrado? Então, Marcos, só vai ser um ano extraordinário para o empreendedor que estiver preparado, certo? Então, assim, ó, empreendedor, pare agora. Não estou falando para você trocar o pneu do carro com ele andando. Estou falando para você parar um momento para você refletir. Essa é uma dica que vale ouro, tá? Para você refletir como foi seu 2022, como você quer que seja o seu 2023, que resultado você quer gerar no teu negócio, quais são os projetos que você quer executar e começa a estruturar isso. Comece a estruturar o teu negócio. Pô, mas eu não tenho uma ferramenta de gestão de projetos, eu não sei gerenciar processo. Bom, esse é um outro aspecto. Você pode ou pesquisar sobre isso ou você pode trazer uma consultoria para poder te auxiliar, tá? Mas assim, dica que você não precisa de consultoria nenhuma para poder fazer, que você pode aplicar amanhã no teu negócio. Olhe para os teus projetos, aquilo que você está executando no teu negócio. Crie uma lista de entregáveis, determine quem são os responsáveis, o prazo que você tem para entregar isso e comece a monitorar. Faça uma reunião diária com o teu time, não precisa nem sentar. A gente falou de reunião que podia ser um e-mail, essa é uma reunião rápida. Enquanto você está tomando uma aguinha, um café, o que foi feito para você atingir o teu resultado? O que está sendo feito? O que você vai fazer hoje? Tem algum impeditivo? Porque o teu trabalho como empreendedor ou como gestor de projetos é ser um facilitador. Então, facilite o trabalho da tua equipe. Não crie empecilhos. Ao contrário, limpe os empecilhos para que a tua equipe fique livre para produzir resultado. Isso você pode aplicar amanhã. Pô, como é que eu faço? Lista de tarefas, responsáveis, prazo, impeditivos e começa a acompanhar. Tem um quadro na tua empresa? Rabisca lá, faz no Trello, põe no Asana, põe no Planner, põe no To-Do lá do Outlook. O importante é você ter um repositório de informação para você ter um quadro de gestão à vista. Ou simplesmente você pode imprimir um quadro A1 de papel, cola na parede. Lá, né? Cola na tua parede. Ótimo. E você vai conseguir ter melhores resultados e clareza operacional. Aquilo que não deve ser feito, que não vai gerar resultado, simplesmente tira da frente. Não deixa aquele negócio sugar teu tempo, sugar tua energia. Aquilo que você não controla, que você não tem controle, tira da frente. Trabalha com o que você tem controle. Aquilo que você não tem controle, trabalha para mitigar ou minimizar o impacto daquilo no teu negócio. Show de bola! Adaptabilidade e flexibilidade total. É isso aí, gente. Tá top demais, mas a gente precisa encerrar aqui. Osmar, gratidão por esse episódio. Felizão de você estar aqui. Espero que a gente grave um novo episódio aqui para agora a gente falar do seu novo projeto que tá saindo aí logo. Tá no forno, hein? Tá no forno. Que vai ajudar, inclusive, muitos empreendedores. Com certeza. Tá no forno. Então espero que a gente em grave tempo, a gente grave aí um outro episódio falar sobre isso. Eu quero agradecer a você que esteve com a gente aqui esses minutos. Eu espero, de coração, que o que nós temos falado aqui tenha feito sentido para você e que você possa, hoje mesmo, parar, olhe para o seu negócio, planeje seu 2023. Eu tenho certeza que você olhando isso, tendo clareza do que você acertou, do que você errou nesse 2022, você vai entrar um 2023 com garra e não só com... Não adianta ter garra se você não tem um plano, se você não tem listado aquilo que você já errou e aquilo que você vai melhorar para que você possa fazer o 2023 incrível. Então que você tenha sim um 2023 incrível, mas com clareza, com gestão de projetos, com gestão de processos, com a sua marca consolidada, com a sua marca protegida e que você expanda os seus negócios agora nesse ano 2023. Agradeço você por ter ficado até aqui com a gente e pode ter certeza que você vai aprender muito no nosso podcast Papo Registrado, porque a gente sempre traz histórias de empreendedores para auxiliar você e pessoas fantásticas como o Osmar que esteve comigo aqui hoje. Então, muito obrigado mais uma vez, Osmar, e até então o nosso próximo episódio do Papo Registrado. Valeu! Valeu, tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Marcos. Valeu!